Eu sou Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação, sou tricolor de coração. Eu estou gravando esse vídeo pela segunda vez, porque a outra deu problema no áudio. Então é a chance de gravar um vídeo um pouco melhor, dizendo a você que não só estamos indo para a Libertadores, como também que estamos indo para a fase de grupos da Libertadores. E esse é o tema desse vídeo de hoje, onde a gente vai não só mostrar a você por que a gente está indo e tal, quanto a gente ganha financeiramente, quais as vantagens disso e o quão importante é essa classificação, sim, para o Fluminense. Deve comemorar a classificação? Vou falar um pouquinho disso daqui. Não se esquece de deixar um like aqui embaixo se você gostar desse vídeo, de se inscrever aqui no Raiz Tricolor se você curtir aqui o canal. Estamos crescendo bastante aí, continuando nessa caminhada de ser o maior canal do Fluminense, não só em relevância e tudo mais, mas também em inscritos e audiência. Muito obrigado a vocês, inclusive, que fazem esse tipo de coisa, a gente ser aqui. E, claro, se você quer ter informação, notícia, estatística, ter resultado em tempo real, tudo isso você encontra no OneFootball, que é um aplicativo aqui. Na descrição tem um link e aqui na tela tem um QR Code para você fazer o download. Então, baixa lá o OneFootball, eu recomendo. O meu celular não está aqui porque está carregando, mas tenho instalado e uso bastante. Inclusive, usei também para conferir o resultado desta quarta-feira, terça... Não, o jogo foi na terça-feira, que deu ao Fluminense a classificação direta para a Libertadores. Só para quem não entendeu, né, rapidinho, estou abrindo aqui a tabela, o São Paulo empatou em 2-2 com o Atlético Mineiro. E com isso, o Atlético Mineiro, o Atlético Paranaense e o São Paulo, são sexto, sétimo e oitavo, só um deles consegue ultrapassar o Fluminense, né, que é o Atlético Paranaense. São Paulo e Atlético Mineiro não conseguem mais ultrapassar. Ou seja, só dois times conseguem ultrapassar o Fluminense, Corinthians e Atlético Paranaense, e com isso, a pior posição possível para o Fluminense é sexto, e o sexto está na fase de grupos da Libertadores. Por isso, a nossa classificação está garantida. E aí a gente fala primeiro financeiramente. Você vai me perguntar, Gabriel, qual é a vantagem financeira disso? Além de toda a exposição de marca, patrocínio, e não é só... A galera pensa muito na cabeça muito imediatista, do tipo, vai ter patrocínio na camisa na Libertadores nesse ano. Então, não. Participar da Libertadores 23 importa muito mais para os contratos de 24, 25, 26 do que necessariamente para o contrato de 23, que já está assinado desde 21, 22. A regularidade na Libertadores torna esses contratos mais fáceis de assinar. Mas de grana direta ali, que vai vir direto, eu coloco ali cerca de 20, 22 milhões de reais. Da onde vem esse cálculo? Primeiro, cota de participação. A gente não sabe a cota financeira ainda da Copa Libertadores 2023. Lembrando que novos contratos foram assinados, a Libertadores está de volta à Globo, por exemplo. Então, há uma expectativa de que se aumentem as cotas de participação, né, na Libertadores das primeiras fases, das fases finais, mas tomando como base 2022, a cota era de US$ 1 milhão por jogo em casa, na fase de grupos. Essa aí que é a que importa pra gente. US$ 3 milhões pela primeira fase. Lembrando que desse daí a Libertadores não faz como a CBF, que ela banca os custos de hospedagem, viagem, etc. Então, desse custo aqui, o Fluminense tem que bancar fretamento de voo, se interessar. Normalmente, o Fluminense freta voo e é caro pra cacete. Mas, enfim, freta voo, hospedagem, etc. Então, esse valor aqui também tem uma parte dele que automaticamente já sai, mas, obviamente, não é significativo. Então, US$ 3 milhões, pegando como base a cota desse ano, que dá ali algo em torno de 15, 16 milhões de reais. E, dessa vez, nós teremos, finalmente, depois de em 2020 estar proibido o público e de em 2021 estar proibido o Maracanã, teremos a volta de um jogo de Libertadores no Maracanã com a torcida do Fluminense. Algo que não acontece desde 2008. 11, 12, 13, o Maracanã estava fechado, a gente jogou no São Januário e Engenhão. E, obviamente, esses ingressos a gente imagina que sejam esgotados, que, né, devem ter um ticket médio meio alto. Se imagina, e eu chutaria que o Fluminense vai arrecadar pelo menos uns 5 milhões, por aí 6 milhões de reais de bilheteria nos 3 jogos da Libertadores jogando no Maracanã. E aí, por isso eu cheguei nessa conta de 20, 22, 23 milhões de reais, que é a grana que entra direta ali. E como toda essa questão indireta também. E aí, quando a gente fala um pouquinho de indireto, a gente fala da imagem do Fluminense. O Fluminense, nesse momento, empatou com o Vasco em participações de Libertadores. É óbvio que não ter o título grita muito. Tanto que o Fluminense se o Atlético Paranaense se classificar empatado, né, com o Atlético Paranaense, o Fluminense chegou à sua 9ª participação na Libertadores,
Tem como melhor campanha 2008, tem como pior campanha 2022. Mas, no geral, tirando 71 e 85, Fluminense, a Libertadores era abaixo do brasileiro, que era abaixo do carioca. O Fluminense tem por hábito passar da primeira fase. Passou em 2011, passou em 2012, passou em 2008, passou em 2013, passou em 2020. Então, toda vez que jogou a fase de grupos, passou da fase de grupos. E o Fluminense chega à sua 9ª participação na Libertadores, o Atlético Paranaense tem 8, se classificar de fato vai a 9 também, e são os dois clubes com o maior número de participações sem ter ganhado ainda um título. Repetindo, o Vasco, por exemplo, é campeão, mas tem 9 participações. E isso vai internacionalizando a marca Fluminense, etc. E é óbvio, a gente está falando aqui de participações. Mas o Fluminense, como o próprio Iago Felipe falou em entrevista ao Raiz Tricolor lá no Castelão, boas campanhas já não estão sendo mais suficientes, nem para o time e nem para a torcida. Isso é um fato. O Fluminense, se a gente pegar aí o trecho Iago Felipe, né, que é de 2020 para cá, a gente, de fato, no Brasileirão, a gente fez mais... fez mais em 2 anos do que a gente devia. Em 2021, eu acho que a gente terminou exatamente onde deveria terminar. E isso é que resultaram nas classificações para a Libertadores. Eu vi até alguns falando assim, mas é óbvio que o Fluminense teria muita classificação para a Libertadores, não é mais do que a obrigação do Fluminense ele se classificar direto, porque tem muito mais vaga do que antigamente. E eu concordo, de fato. Eu concordo que é a obrigação do Fluminense se classificar para a Libertadores, pelo menos, como se classificou em 2021. Nem que seja para pré, mas em 2021, sendo o 7º no Brasileirão. Mas também é fato de que mesmo se a gente transpor ao número de vagas antigo, né, as famosas 4 vagas, mais a da Copa do Brasil, mais o campeão da Libertadores, e se o campeão da Sul-Americana fosse nosso, diminuir a vaga, enfim. Se a gente fizer isso, o Fluminense também iria para a Libertadores em 2020, que foi 5º, com o campeão da Copa do Brasil à frente e da Libertadores, e também iria nesse ano, onde a gente também tem o campeão da Libertadores e também tem o campeão da Copa do Brasil à nossa frente. Então, de qualquer jeito, o Fluminense estaria na Libertadores nesses 2 anos. Então, as campanhas são, de fato, boas. O Fluminense não tinha, nos pontos corridos, 3 campanhas seguidas na parte alta da tabela. Você tem noção do que é isso? 2003, a gente briga contra o rebaixamento. Calma aí, confundiu a cabeça. O gol de Marcelo é em 2003. 2003 a gente briga até a última rodada para não cair. Aí 2004 faz um Brasileirão de meio de tabela, 2005 Brasileirão de parte de cima da tabela, 2006 briga para não cair. Aí 7 faz um Brasileirão de parte alta, 8 briga para não cair, 9 briga para não cair. 10 faz um Brasileirão de parte alta, 11 faz um Brasileirão de parte alta, 12 faz um Brasileirão de parte alta. Percebe que foi a única situação em que a gente teve 3 posições acima, foi justamente 10, 11, 12, onde a gente despejou rios de dinheiro para poder montar aquele time. E aí 13, parte baixa, 14, parte alta, 15. Faz um Brasileirão de parte alta, 15, 16, mas termina na parte baixa. E 17, 18 e 19 faz um Brasileirão de parte baixa da tabela. E agora vem com 20, 21 e 22. Então, assim, é óbvio, a gente está normalizando isso. Não, a gente não tem mais esses rios de dinheiro. Isso é um fato. No Brasileirão não tem disputa. Ai, Gabriel, não, mas nesse ano a gente disputou o Brasileirão. Não disputou com o Palmeiras. Em algum determinado momento, a gente era o time que poderia ir buscar o Palmeiras. Isso é um fato. Mas, tava lá atrás. E por que o Palmeiras é o que foi tão favorito e nadou de braçada nesse Brasileirão? Porque tem mais elenco, porque tem mais investimento. Essa hecatombe só acontece de 10 em 10 anos. Aconteceu em 2009 do Flamengo com menos investimento, mas ainda com muito mais dinheiro do que o resto da galera. Ganhando o campeonato. Hoje a pipocada de Palmeiras e São Paulo. 2020 também, o Flamengo aí sim com muito mais investimento, mas deixando aberto o campeonato para Internacional e São Paulo. Então, assim, esse tipo de situação no Brasileiro não acontece de 10 em 10 anos. No geral, ganha quem investe mais dinheiro. E a gente, nesse ano, obviamente, não é um dos times que vai investir mais dinheiro. Então, no Brasileirão, querendo ou não, cara, é participação mesmo. É participação. Obviamente, quando estou dizendo que começa o campeonato, o Fluminense fala, não, se vier o título, eu recuso. Porque o meu prêmio é a participação. Óbvio que ninguém faz isso, que ninguém é maluco. Mas a nossa chance é nas Copas. Acho que isso é um fato para todo mundo. E nas últimas temporadas, nas Copas, é onde a gente fica mais puto. Porque tirando o Atlético Mineiro no ano passado, que de fato era um time muito superior, não à toa foi o campeão, entrou no confronto como muito superior, ganhou a gente mostrando que era muito superior e a gente foi eliminado falando, não tinha mais o que fazer. Todas as eliminações, pegando esse período em que a gente vai bem no Brasileirão, terminando a parte alta, foram questionáveis. Eu não preciso nem falar de 2020 com La Calera e Atlético Goianiense. Mas indo para 2021,
A eliminação pro Atlético Mineiro é completamente diferente da eliminação pro Barcelona de Guayaquil, que em que pese tinha um bom time e tal, assim, pelo amor de Deus, a gente não podia ter sido eliminado pro Barcelona de Guayaquil. O nosso investimento é muito mais alto do que o deles. E foi decepcionante pela forma como foi. E em 22, Olímpia, acho que eu não preciso nem falar, né? Do Olímpia, e a do Corinthians, que ficou aquela sensação, por mais que também seja um time com muito investimento, ficou aquela sensação de, cara, dava pra ter passado. Até porque a gente depois foi lá ganhar deles na arena também. Então, assim, as eliminações nas Copas tem faltado algo pro Fluminense. Tem faltado, sempre falta um detalhe, alguma coisa. O detalhezinho sempre pende pro lado de cá, pra gente ser eliminado. E é isso que eu acho que tem que ter a visão. Participar da Libertadores é bom, como eu falei, gera grana e essa grana se retroalimenta, né? O Fluminense recebeu mais grana da Libertadores por ter jogado, né, em 2021 e com esse dinheiro fez um investimento maior que possibilitou, mesmo com muitos erros de contratação e muitos erros na montagem de elenco, até na sequência do ano mesmo com Roger Machado, etc., ser sétimo no Brasileirão. Talvez se o Fluminense não tivesse jogado a Libertadores de 21 e avançado, enfim, seria décimo e estaria fora da Libertadores 22. Isso né? A gente nunca vai saber, mas pode ter sido isso. O investimento fez com que a gente tivesse, por mais que tenha sido investimento errado e tal, mas um Casares, por exemplo, decidiu 1 ou 2 jogos pro Fluminense. Enfim, tem essa questão ali. Você botou mais dinheiro, vai subir na tabela, é fato. A Libertadores 23 pode significar para o Fluminense participando e recebendo todo esse dinheiro, mais uma participação na Libertadores 24. E essa participação, eu sou contrário à frase que o Mário Bittencourt usa de todo mundo, de tanto participar, você acaba sendo campeão, porque o Bolívar está participando há 200 anos e não vai ser campeão. O Strongest está participando há 200 anos e não vai ser. O Defensor do Uruguai todo ano está jogando e não vai ser campeão. Esses times não vão ser campeões porque a glória deles é a participação, é ir longe, etc. O Fluminense não pode ter mais na cabeça esse negócio do ir longe. O futebol brasileiro está no seu melhor momento. E num mata-mata contra o Palmeiras, o Fluminense pode eliminar o Palmeiras. No Brasileirão, inclusive, iria para os pênaltis, né? 1-1 nos dois casos. Mas pode eliminar. Como contra o Corinthians também, que tem um ótimo time, eliminou. Como ganhou o Carioca em cima do Flamengo. É mais possível do que num campeonato de regularidade. E é isso que o Fluminense tem que se preparar. Para quando a chance aparecer, a gente não perder os pênaltis na final. Né? Mas para dentro da Libertadores, jogando com constância e tendo investimento todo ano, porque quem joga Libertadores, só para você se ligar, tá? A cota da Libertadores, de 16, 17 milhões de reais, ela é maior do que a de todos os estaduais do Brasil, e ela equivale só à fase de grupos, equivale dentro da nossas supercopas, as supercotas de Copa do Brasil e etc. Cara, só para você ter noção, as supercotas de Copa do Brasil, você precisa chegar até a semifinal para poder receber o que você recebe só jogando a fase de grupos da Libertadores. Semifinal. Semifinal para chegar ali a 16 milhões de reais. E obviamente, você vai pro final, você ganha bem mais. Então, assim, a Libertadores paga muito bem. E isso, como eu falei, se retroalimenta. Você joga, você ganha mais dinheiro, que te possibilita fazer um investimento maior para no ano que vem jogar de novo. E você vai até o momento que você acerta no seu investimento melhor e consegue ter um bom desempenho. Então, jogar é importante. Mas jogar não é o final. A gente precisava voltar a jogar. É um período relevante a gente jogar, esse período. Mas tem uma frase que eu gosto muito, que é: não necessariamente o que nos trouxe até aqui é suficiente para nos fazer andar o próximo caminho. Então a gente tem que ter a noção disso, de que o Fluminense precisa, vai precisar de um investimento externo, vai precisar. Isso é um outro debate. O ponto hoje a gente está na fase de grupos e por outro lado, se por um lado a gente tem que ganhar e a gente, enfim, tá. Por outro lado, a gente também não pode deixar de valorizar o que a gente consegue alcançar a nossa meta. Infelizmente, a meta do Fluminense no Brasileirão é óbvio, ser campeão e etc. Mas, como eu falei, é quase impossível ser campeão no cenário atual. O Fluminense está alcançando a sua meta de jogar a Libertadores. Tem que fazer o que ano que vem? Se for para ser eliminado, que seja uma eliminação incontestável, como era aquela do Atlético Mineiro. Mas o 2022 do Fluminense mostrou que, se em 2021 estava fragilizado, etc., não existiria nenhum confronto em 2022 que a gente ia olhar e ia fazer bem assim. Não tinha como. Não tinha como passar desses caras. Nenhum.
A gente competiu com o Palmeiras, a gente competiu com o Flamengo, que foram aí campeões de Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil. A gente competiu com o Corinthians, que foi o vice da Copa do Brasil. A gente competiu com o Internacional, apesar de ter perdido as duas do Brasileirão. Não é nenhum super time que deve ser o vice do Brasileirão. A gente ganhou do Flamengo na final do Carioca. Então, assim, a gente competiu com todos esses clubes. E o Olímpia competiu com a gente e eliminou. E é por isso que foi bom a gente fugir da pré-Libertadores. Desde que começou esse regulamento, com 2 brasileiros indo para a pré-Libertadores, jogando 2 mata-matas, a média, acho que isso começou em 2016, então foram 7 já vezes, 7 brasileiros foram eliminados. Então, assim, a média é sempre cair um. Então, dessa vez, a gente escapou disso e vamos ver na fase de grupos do ano que vem como que vai funcionar. A gente precisa saber ainda questões de cabeça de chave, etc., sobre isso tudo, em que pote o Fluminense entra, depende de ter todos os classificados. E a gente volta aqui, obviamente, com um vídeo quando isso for definido. Não esquece de comentar aqui embaixo. Vamos em busca agora de mais alguns milhões subindo na tabela e buscar uma posição maior ainda nesse Brasileirão de 22. Tamo junto, até a próxima. Valeu!